Então nós vamos ler os 12 primeiros versículos do capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas. Inclusive foi muito oportuno a irmã Estela ter lido uma passagem da carta aos Gálatas, porque a ideia hoje é, com base nesses 12 primeiros versículos, fazer uma exposição da proposta de Paulo ao escrever essas cartas e analisar quais os ensinamentos que podemos tomar para as nossas vidas. Amém? Então Paulo diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme já disse, digo outra vez agora: se alguém vos prega um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Pois será que eu procuro algo a favor dos homens ou a favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Amém. Bom, os versículos iniciais, onde Paulo faz uma apresentação, já é algo que nós podemos tirar ensinamentos muito grandes e podemos, inclusive, se fizermos a leitura da carta toda, podemos perceber que Paulo já aponta nesses primeiros versículos, quando se apresenta como um apóstolo do Senhor, da parte de Deus e não dos homens, já podemos perceber certa proposta de Paulo ao escrever a carta às igrejas da Galácia. Podemos perceber também um fator interessante, mais simples, mas interessante, que não se trata de uma igreja só, se trata de igrejas da Galácia. Se nós fizermos uma leitura de toda a carta, nós percebemos que Paulo tem alguns propósitos especiais. O primeiro deles é se justificar como apóstolo, justificar o seu apostolado. Então ele já começa, no início dessa carta, justificando o seu apostolado diante da igreja, que havia sofrido certas influências que estava desvalorizando a posição do apóstolo Paulo e, consequentemente, desvalorizando também o conteúdo de sua mensagem, portanto, desvalorizando o evangelho. A proposta aqui, ao olharmos para essa carta de Paulo e ao analisarmos toda a problemática tratada por ele, que estava se infiltrando dentro da igreja, estava proliferando dentro da igreja, é enxergar no mundo moderno certa problemática que já estava lá atrás. É enxergar certa posição tomada por homens, quer seja dentro da igreja, quer seja fora da igreja, que são posições semelhantes a essas que Paulo já estava tratando. A realidade, já foi dita aqui algumas vezes, que certos problemas que nós presenciamos hoje, na verdade não são problemas novos, problemas que nós achamos serem problemas novos, mas não são problemas novos, são na verdade problemas que já estão lá atrás, que tanto o apóstolo Paulo como outros apóstolos já estão tratando desse problema dentro da igreja para que ele seja resolvido. Portanto, para nós é mais fácil de resolver problemas desse tipo, que embora não sejam problemas novos, são problemas que se renovam ou tomam uma nova forma, uma nova aparência, já que as coisas mudam. Mas para nós torna-se mais fácil
um certo aconselhamento, certa tomada de posição diante de certos problemas, porque nós temos as Escrituras para julgar tudo aquilo que nos é dito, todos aqueles problemas com o qual nós temos que lidar, quer seja com a igreja, ou quer seja com o mundo lá fora. Então nós temos as Escrituras como critério estabelecido para certas posições que a igreja deve tomar, para certos aconselhamentos, certos ensinos que a igreja, ou certos caminhos que a igreja deve seguir. São, na realidade, posições importantes e fundamentais para o Evangelho. Algumas nem tanto, como são problemas de cunho mais perigoso. São, portanto, problemas que a igreja deve se prevenir mais. Se nós olhamos para a igreja da Galácia, nós percebemos que havia um certo abandono daquele evangelho que havia sido pregado, ou seja, o evangelho de Cristo. E como falei no início, havia também uma desvalorização de Paulo, ou seja, daquele do emissário da mensagem, daquele que os estava pregando. E, portanto, se havia certo desprezo de Paulo, aquele que estava anunciando a mensagem, havia um certo desprezo também da mensagem que estava sendo anunciada. As questões problemáticas que nós podemos perceber aqui é que se trata de um abandono do Evangelho. Portanto, se trata de um abandono da mensagem de Cristo. Se trata de um abandono da palavra de salvação. Se trata de homens que buscavam salvação em outras doutrinas consideradas neste tempo heréticas, que eram doutrinas que se diziam doutrinas de Deus, mas na verdade eram doutrina de homens. Se nós analisarmos bem, nós vamos ver que a carta de Paulo é uma carta escrita contra certa heresia judaizante que estava entrando dentro da igreja. Ou seja, um retrocesso daquilo que haviam saído. O próprio Paulo, ao se justificar nessa carta, ele menciona o seu estado anterior à conversão, que era o de perseguição aos cristãos em detrimento da religião judaica, e Paulo deixa claro que aquilo que o salvou, aquilo que o tirou daquele engano, foi o sacrifício de Cristo, não outra coisa exterior a isso. Quando Paulo fala isso, que ele foi salvo pelo sacrifício de Cristo, que ele foi chamado para o seu apostolado por meio de Cristo, não por meio de homens, Paulo já está apontando este problema. Paulo já está, de certa forma, dando uma resposta para essas problemáticas que haviam surgido no meio da igreja. Está não somente se justificando como apóstolo, ou seja, como autoridade daquela igreja que ele havia fundado, mas está também apontando a solução do problema que havia sido criado no meio da igreja, ou seja, um problema de abandono da fé em Cristo, um abandono da graça e uma retomada de doutrinas judaizantes. Inclusive, nós podemos perceber que um dos principais temas desta carta é a questão acerca de lei e evangelho, ou lei e graça, salvação por meio de obras ou salvação por meio da fé. É claro que, diferente de outras cartas, nesta Paulo não vai apontar uma certa justificação ou salvação ou santificação por meio das obras, como em outras cartas é apontado. Mas se nós fazermos essa análise de lei e de graça, ou lei e evangelho, nós já podemos perceber que esta problemática da salvação por meio das obras ou salvação por meio da fé já está, de certa forma, implícita dentro desses textos. Então, Paulo está aqui não somente resolvendo um problema da igreja primitiva, um problema do seu século, mas está resolvendo também um problema de nossos dias. Se nós olharmos, colocarmos a nossa atenção em um evangelho bíblico ou nas escrituras, nós podemos perceber que estes problemas que são ainda muito vivos em nossos dias ou em nossos meios, nós temos já nas escrituras certas respostas, não somente para esses problemas que são
internos à igreja, mas para problemas que são também externos. Quais seriam, nesse caso, esses problemas que são externos? São problemas em relação ao abandono do Evangelho ou a descrença no Evangelho, a descrença na veracidade da fé cristã, de homens que, por desacreditarem nisso, estão buscando salvação ou estão buscando solução para os seus problemas em coisas exteriores a isso. Ou seja, nós já podemos apontar aqui um outro fator que é problemático em nossos dias, que é um fator também que nós podemos encontrar nessa igreja. Ou seja, a nossa tarefa aqui é analisar os problemas que estão aqui, simplesmente transmitir ou transformá-los, não, claro, tirando a sua originalidade e o propósito com o qual o apóstolo Paulo quis tratar, mas apresentá-los de que forma esses problemas aparecem em nossos dias. Nós podemos apontar já que, semelhantemente às igrejas da Galácia, que haviam abandonado o Evangelho, estavam procurando certa conduta de vida, certa salvação em outras doutrinas exteriores, aquelas que as haviam sido pregadas. Nós temos também, nos dias de hoje, pessoas que estão procurando salvação ou resolução de seus problemas fora do Evangelho, fora daquilo que é a verdadeira salvação, fora daquilo que é potente o suficiente para salvá-los. E então aqui nós já temos um problema diante do mundo moderno. Ou seja, como nós podemos nos justificar como verdadeiros? Como o Evangelho pode se justificar como verdadeiro? Como alguém, um descrente, um ímpio, pode crer que o Evangelho é verdadeiro e suficiente para a sua salvação, suficiente para resolver os seus problemas? Bom, ele poderia muito bem dizer que ele não carece de certa salvação ou de algo que resolva os seus problemas. E daí, para resolver este problema, nós precisamos fazer certa análise do Evangelho, o que ele tem representado ao longo da história, e análise da condição humana. Bom, a condição humana para nós é uma condição caída, por isso que buscamos no Senhor uma restauração, buscamos no Senhor uma solução para as nossas vidas, buscamos nele a salvação. Mas o homem lá de fora, o ímpio, o incrédulo, será que ele acredita que existe algo que pode solucionar suas problemáticas? Será que ele acredita em um Evangelho que é suficiente para salvá-lo? Será que ele acredita nessa necessidade? Ou melhor dizendo, será que ele acredita que a sua condição é uma condição caída? Obviamente que muitos dizem que não. Mas vamos deixar essa análise mais para frente. Apenas dar um pontapé inicial para introduzir a questão a ser abordada aqui, que é não somente uma questão de como Paulo trata certas doutrinas nas igrejas do primeiro século, mas como Paulo apresenta respostas para os nossos dias. Ou seja, como as Escrituras é a nossa regra de fé suficiente, como ela serve para orientar as nossas vidas, como ela serve para resolver certos problemas que estão em nós, mas que já se encontram no primeiro século. Então, além disso, nós podemos apontar aqui que em todo esse contexto de uma igreja que estava abandonando a mensagem de Cristo, ou seja, uma mensagem divina, uma mensagem transcendente, digamos assim, e estava adotando, portanto, certas doutrinas que se travestiam de doutrinas divinas, mas na verdade eram doutrinas humanas. E aí Paulo já começa, nesses versículos que nós lemos, a apontar certos problemas dessas doutrinas, apontar o seu desgosto pelos irmãos que haviam abandonado as doutrinas de Cristo em detrimento de doutrinas humanas, ou seja, aquelas doutrinas judaizantes que haviam surgido no meio da igreja, que estavam se entronizando no meio da igreja. Então, para isso, eu queria não ser tão enfadonho, mas comentar alguns versículos com os irmãos para dar um caráter mais expositivo a esse sermão, mas, claro, sempre
trazendo essa discussão para os nossos dias e apontando certos problemas que são problemas, de certa forma, difíceis de resolver, com o qual nós tratamos todos os dias. Então, como foi dito, já nos primeiros 2 versículos, na apresentação de Paulo, já fica claro que o seu propósito inicial é de afirmar o seu apostolado diante dos irmãos. Para isso, ele afirma a sua autoridade, que é uma autoridade que vem de Deus, não uma autoridade que vem dos homens. Ou seja, estamos tratando de uma situação dos irmãos, que é aquela situação anterior, que ainda não haviam saído do Evangelho de Cristo, uma situação que estavam debaixo de uma palavra divina, debaixo de uma palavra de Deus, e uma atual situação que os irmãos haviam, uma atual posição que os irmãos haviam tomado, que era uma posição de segmento de evangelhos ou de palavras de homens. Paulo deixa claro que esse não é um novo evangelho, mas apenas uma espécie de escândalo que havia surgido no meio dos irmãos, ou uma heresia travestida de evangelho, se é que podemos dizer assim, que havia surgido no meio dos irmãos e que, portanto, precisava ser tratada e resolucionada. Bom, se trata de uma heresia, como já foi visto, uma heresia judaizante que pretendia certa negação da autoridade de Paulo, por isso que Paulo já inicia essa carta afirmando a sua autoridade diante dos irmãos. É interessante ver que ele deixa claro que a sua autoridade não é uma autoridade que vem de homens, mas uma autoridade que vem do próprio Deus. Ou seja, não é algo que ele mesmo criou, não é algo que ele mesmo formulou e apresentou aos irmãos. É uma autoridade que vem do próprio Cristo. Nós vamos ver ao longo da carta, principalmente nesse primeiro capítulo, onde ele apresenta a sua defesa aos irmãos, que ele menciona a sua conversão, que não é uma conversão que foi produzida por sacrifício de homens. E então é muito interessante a gente notar que Paulo já deixa claro em todas essas referências, ao referir-se acerca da sua conversão, acerca do seu chamado e da sua autoridade, é interessante nós notarmos que a posição que Paulo adota é uma posição que privilegia o sacrifício de Cristo. Ou seja, está saindo aqui daquela posição que a heresia judaizante havia tomado no meio dos irmãos, que era uma posição puramente humana, ou seja, antropocêntrica, como seria chamado nos nossos dias, e colocando o Cristo no centro. Ou seja, não se trata mais de um evangelho meramente pregado por homens, de um evangelho que é produto da própria sabedoria humana, mas se trata de um evangelho que é produto de uma ação divina. Se trata de um evangelho que foi produzido pelo próprio Deus, que foi entregue pelo próprio Deus aos homens. Portanto, Paulo já inicia mencionando a sua autoridade divina, ao falar da sua conversão e da sua autoridade. Ou seja, nós temos aqui esse dualismo que é apresentado por Paulo, e ao longo de toda a carta nós podemos perceber isso, de um evangelho de homens e de um evangelho da parte de Deus. Logo na sua apresentação, na defesa da sua autoridade, Paulo apresenta que a sua autoridade não é uma autoridade que vem de homens, como aquela da heresia judaizante que havia entrado dentro da igreja. Ou seja, o que Paulo está ensinando aos irmãos não é algo de sua própria sabedoria, que poderia até ser suficiente para convencer os irmãos, mas não era uma sabedoria suficiente para transformá-los, porque nós bem sabemos que a sabedoria que nos transforma, ou a palavra que transforma as nossas vidas, não é uma palavra que parte de nós mesmos, não é uma palavra oriunda da inteligência humana, mas é uma palavra do próprio Deus. Quando o autor de Hebreus diz que a palavra do Senhor é como uma espada afiada de 2 gumes, que, portanto, nós entendemos como aquilo que penetra o coração do homem e que produz a conversão,
Essa palavra de Deus é, como já está claro, a palavra de Deus, não aquilo que os próprios homens produzem. Se produzimos algo que é suficiente para transformar a vida de alguém ao ouvi-lo, certamente não é algo que vem de nós mesmos, é algo que vem do próprio Deus. E aqui também nessa fala já vem apresentado um evangelho onde a conversão dos homens não é fruto de obras, ou seja, não é daquilo que eu faço em relação ao irmão, ou não é daquilo que ele mesmo faz em relação a si mesmo, mas é do que o próprio Deus faz em nós. Ou seja, nós já temos aqui certa posição estabelecida por Paulo, e não somente no argumento acerca de sua autoridade, mas no argumento em defesa do seu apostolado, ou como se segue ao longo da carta em nome da graça e não da lei, quando Paulo vai apresentar essa distinção entre lei e graça. Nós já temos apresentado aqui certa posição tomada por Paulo, que é clara a posição que se deve tomar, a posição em relação a Cristo, que é Cristo que salva e que é Cristo que é o centro, em contrapartida à posição que os irmãos haviam tomado, aquela posição que estava sendo introduzida dentro da igreja, de um evangelho ou de um falso evangelho pregado por homens, de doutrinas humanas, de heresias que alguns irmãos já haviam saído, ou seja, aqueles de origem mesmo judaica, já haviam saído dessas heresias, mas esses, os gentios, a quem Paulo foi destinado a pregar o evangelho, estava não voltando para esse tipo de heresia, porque eles não faziam parte do judaísmo, mas estavam conhecendo essa nova heresia. Ou não uma nova heresia, né? Uma velha heresia que a mensagem de Cristo já havia libertado a igreja disso. Então, nós temos aqui já certo procedimento paulino estabelecido, um procedimento onde Cristo é colocado no centro, um procedimento de exortação à igreja que exalta o nome do Filho e que apresenta a obra do Filho. E vai ficar claro ao longo da carta, ao apresentar distinção de lei e graça, que o que salva o homem não é a lei que havia sido pregada, mas o próprio Cristo. A lei, ela apenas encaminha ou corrige certas posições, ou auxilia no encaminhamento para a fé. A lei é nada mais, nada menos do que aquilo que aponta para a própria graça. Se não fosse isso, de nada ela serviria. Então, na sequência dos argumentos, nós podemos ver que já desde o versículo 3 até o versículo 5, separei por argumento de Paulo, nós podemos ver que nos versículos 3, 4 e 5, já há um cumprimento, o cumprimento de Paulo aos irmãos em relação ao sacrifício de Cristo, ou ao mencionar o sacrifício de Cristo, já é algo apresentando o sacrifício de Cristo como um sacrifício suficiente. E aí, quando nós falamos de um sacrifício de Cristo e de uma posição tomada em relação a doutrinas humanas, nós estamos falando de certa posição que dos nossos dias se chamaria gnosticismo, né? Estou muito nessa vibe de um estudo de gnosticismo e de identificar doutrinas gnósticas na humanidade ou em certas posições dos homens. Então nós já podemos ver aqui uma certa espécie de gnosticismo, não se tratando daquele gnosticismo que o apóstolo João vai tratar, mas o gnosticismo que eu pretendo mencionar aqui é um gnosticismo em que homens procuram certa salvação, não mais em preceitos divinos, não mais nas doutrinas de Cristo, mas em doutrinas propriamente humanas. Esse é um problema de nossos dias. Nós vemos a igreja que estava totalmente contaminada pelas doutrinas judaizantes, que eram doutrinas oriundas de homens, e que, portanto, haviam abandonado aquelas doutrinas de Cristo. Ou seja, traduzindo para os nossos dias, o que isso significa? De pessoas que rejeitam o Evangelho, que rejeitam aquilo que é superior a si, em detrimento de coisas banais, de coisas puramente humanas.
E aí vem a nossa análise acerca do estado ou da situação do homem, que se trata de um homem caído. Bom, nós concebemos o indivíduo como um indivíduo caído. E aí cabe muito bem um certo argumento moral para clarear ou esclarecer esse problema para nós, que se trata de um argumento de que a moralidade do homem, a moralidade do indivíduo, se for pautada somente em si mesmo, é algo que não progride. Se você olha para a origem de todas as civilizações, não há uma delas que tenha se fundado sem um princípio de divindade, sem um pressuposto de divindade. Logo, se pressupõe que a religião é algo necessário para a formação da conduta humana, para a gênese sociável dos povos. Ou seja, nós temos aqui o homem caído que, embora ele não assuma, nós podemos identificar essa espécie de maldade humana ou de queda humana, de uma condição de homem miserável, a partir do momento em que o homem ele começa a criar certas instituições para reger o seu comportamento, para orientar as suas ações. Ou seja, nós temos o Estado, nós temos um governo que foi estabelecido para que organize a conduta dos povos. Nós temos um Estado que estabeleceu leis judiciárias para que os povos guiem ou rejam o seu comportamento por meio dessas leis. Isso indica o quê? Isso indica que esses homens estão em situação que eles, por si só, não conseguem se socializar, não conseguem estabelecer certa conduta sociável entre si. Isso quer dizer que esse homem que não consegue estabelecer certa conduta sociável entre si é um homem que está em uma condição caída, assim como nós percebemos, assim como nós concebemos. De um homem de uma conduta de pecado herdado de Adão. Só que o que acontece? Ao invés desses homens procurarem certa resolução para o seu problema de condição caída, ao invés de procurarem essa solução no próprio Deus verdadeiro, ao invés de procurarem essa solução no Evangelho, esses homens procuram essa solução para as suas vidas nas próprias coisas humanas, naquilo que é terreno, naquilo que ele mesmo produz. Então, qual é o problema que nós temos aqui? O homem que está buscando um escato gnóstico, ou seja, uma escatologia gnóstica. O que se trata de uma escatologia gnóstica? Se trata de uma salvação, um mundo vindouro, o fim teleológico, né? Seria até uma redundância falar assim, já que teleologia se trata do fim, mas se trataria de uma busca de salvação em algo que é puramente humano. Quando se fala naquilo que é gnóstico ou naquilo que é transcendente, se fala daquilo que é próprio da produção do homem, que não tem nada com o transcendente, que não tem nada com o divino. Então, o que é que os homens fazem? O que é que principalmente o homem moderno faz com o endeusamento do Estado, por exemplo? Ele coloca o Estado como aquilo que é suficiente para reger a sua conduta, para reger o seu comportamento. O Estado como aquilo que é suficiente para que ele resolva todos os seus problemas, para que lhe traga certa salvação. Mas que espécie de salvação é essa? Se trata de uma salvação puramente imanente, ou seja, gnóstica, ou seja, uma espécie de salvação que o homem busca nas coisas humanas. Mas já que nós estamos falando de homem caído e de coisas humanas, significa dizer que aquilo que é produzido pelos homens é consequentemente algo falho, uma vez que são os homens caídos que estão produzindo, e uma vez que são os homens caídos que estão governando certas instituições ou certos movimentos sociais, independente de ser aquilo que é puramente matéria ou daquilo que os homens organizam como sistema para reger a sua conduta. Bom, então se trata de uma posição gnóstica tomada pelos homens.
de homens que rejeitam aquilo que verdadeiramente pode lhes salvar, que rejeitam aquilo que é potente o suficiente para a sua salvação e adotam como regra de fé para a sua vida aquilo que é puramente humano. Então nós já podemos identificar aqui na igreja da Galácia certos problemas que Paulo está tratando, que se trata desses problemas, homens que haviam abandonado o evangelho de Cristo, haviam abandonado um certo procedimento do evangelho que era um procedimento transcendente para além da insuficiência humana e que estavam tomando para si agora certa orientação dos próprios homens, que não era uma orientação que vinha do próprio Deus. Logo, era uma orientação que não era suficiente para a salvação, não era suficiente para conduzir o comportamento eclesiástico dos homens. Se trata aqui não somente de questões puramente humanas e sociais, mas se trata de uma questão social da própria igreja, porque a partir do momento em que a igreja põe de lado a mensagem da cruz, põe de lado o sacrifício de Cristo, negar as doutrinas de Cristo é negar o seu sacrifício, é negar não somente uma parte, mas é negar o todo das doutrinas de Cristo. Então, quando os homens fazem isso, eles estão não somente tomando para si um problema em relação à sociedade que está fora de si, fora da igreja, mas estão tomando principalmente um problema para dentro da própria igreja. Como poderá ser conduzida uma certa comunhão dentro da igreja se não há certa ordenança ou preceitos de Cristo para isso? Se não há uma doutrina de Cristo como ponto central da formação da comunhão dos irmãos? Bom, nós bem sabemos que principalmente na ceia, onde essa comunhão ou união dos irmãos é muito mais representada de forma mais clara para nós, de forma mais enfática, nós sabemos que nós fazemos tudo isso não baseado em preceitos humanos, fazemos tudo isso não baseado na orientação que os homens estão nos dando, mas baseado naquilo que o próprio Cristo nos deixou, baseado naquilo que foi escrito, baseado nas Escrituras como regra de fé para as nossas vidas. Amém? Então, voltando ao texto, se nós fizermos uma análise dos versículos 6 e 7, nós podemos perceber que Paulo expressa certa admiração e, é claro, também tristeza em relação aos irmãos pela posição que havia sido tomada. Mais à frente, lá no versículo 4, no capítulo 4, versículo 19, nós podemos perceber algo muito interessante que Paulo fala, que já é bem conhecido pelos irmãos, talvez seja já bem conhecido pelos irmãos, que Paulo diz que sente dores de parto pelos irmãos, até que Cristo seja gerado nos irmãos. Bom, nós podemos muito bem relacionar isso com essa posição tomada por Paulo já no versículo 6, porque quando Paulo fala de uma certa admiração aos irmãos, não é admiração por algo positivo. Paulo está falando de uma admiração em um sentido negativo, de ele se admira de que os irmãos haviam abandonado essa mensagem em detrimento das heresias judaizantes que haviam surgido no meio da igreja. E ele deixa claro que isso foi tão rapidamente, ou seja, quer dizer que não foi algo que já havia sido estabelecido o evangelho ali, passou um longo tempo depois que essas doutrinas começaram a surgir no meio da igreja. Não, foi algo também não instantâneo, mas em um período não tão longo aquele que Paulo havia anunciado o evangelho aos irmãos. E é claro, nós sabemos que uma igreja que está em seu início tem ainda suas debilidades, e por mais que fosse o apóstolo Paulo anunciando o evangelho a esses irmãos, nós sabemos que por conta de não haver ainda uma solidez ou uma solidificação da doutrina cristã no meio daquela igreja, ela estava, portanto, vulnerável a certos ataques que haviam surgido no seu meio e que estavam se proliferando. E é interessante que, ao longo da leitura da carta, nós podemos perceber que Paulo trata dessas doutrinas que começaram a surgir no meio da igreja como algo que foi tratado como, de certa forma, irrelevante, fatores irrelevantes que surgiram no meio da igreja e que a igreja foi aceitando, foi tomando para si e deixando adentrar.
ou seja, certa tolerância a coisas que não parecem ser perigosas, mas que se tornaram perigosas. Coisas mínimas que a igreja não consegue ter a percepção de que são coisas ameaçadoras. E aí ela vai deixando entrar, deixando essas doutrinas serem introduzidas dentro de si, e com pouco a igreja está totalmente contaminada e negando a mensagem da cruz. Esse é o problema que Paulo vem tratando, e esse é o problema que nós podemos perceber nos nossos dias. Esse é o problema que nós podemos ver claramente em nossos dias. E é claro que também é o problema que nós devemos tomar. Porque quando se fala em uma certa tolerância, as pessoas normalmente tomam essa palavra como algo, às vezes pejorativo ou muito sério, né? Quando chama alguém de intolerante, está atribuindo um termo pejorativo, como se fosse uma espécie de ofensa. Mas a pergunta é: a que nós temos que ser tolerantes? Nós temos que ser tolerantes por quê? Será que não devemos tomar certas posições intolerantes acerca de certas questões para o bem de algo que nós devemos proteger? Era essa a posição que deveria ser tomada aqui. Uma posição de intolerância a certas coisas que haviam surgido no meio da igreja. Mas a igreja foi tolerando, foi empurrando aquilo com a barriga, e aí se proliferou em uma heresia maior, que estava desviando os irmãos da mensagem da cruz. Como devem ser as nossas posições acerca de certos problemas que são problemas mínimos, de certa forma até irrelevantes, que surgem no nosso meio? Qual deve ser a posição da igreja? Uma posição de tolerância ou uma posição de intolerância? É claro que nós devemos ter, diante disso, um certo discernimento em que aquele problema vai desencadear. Pode não se tornar em algo grande, mas pode sim se tornar, como nas igrejas da Galácia, uma heresia que acabe desvirtuando a fé dos irmãos, ou tirando a fé dos irmãos do seu fundamento, que é a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. Então nós temos aqui já certa orientação, não somente para as igrejas da Galácia, nós temos certa orientação para a nossa igreja, temos orientação para a igreja atual, para que ela se previna diante dos ataques que sofremos, que às vezes são ataques não somente descarados, mas de lobos ferozes que se apresentam como nossos amigos, se apresentam como doutrinas boas, mas acabam, irmãos, desvirtuando a igreja. A igreja deve estar atenta a isso, a igreja deve ter certo discernimento nisso. Onde é que encontramos respostas para isso? Onde é que encontramos todo esse cenário já configurado? Encontramos nas Escrituras. Porque ela, além de ser palavra de salvação para as nossas vidas, ou autoridade suficiente que serve de critério para guiarmos os nossos comportamentos, ela é também um livro histórico que já apresenta toda uma configuração do mundo que nós temos hoje. Como foi mencionado no início, aquilo que aparece em nossos dias hoje não é algo novo, ela apenas se renova ou se traveste de certa doutrina boa ou conivente para a igreja, quando na verdade é um lobo feroz que está por trás disso, quando na verdade são doutrinas ameaçadoras. Então nós temos certas renovações de coisas que nós já encontramos no primeiro século como problemas no meio da igreja, como problemas que devem ser combatidos e resolvidos. Se nós permanecermos ainda nos versículos 6 e 7, nós percebemos, como já foi dito, que certa doutrina que havia sido anunciada no meio da igreja era uma doutrina insuficiente, baseada não na graça, mas baseada em uma lei. Como foi dito também, há uma certa discussão de Paulo entre lei e graça, e Paulo vai deixar muito claro para que a lei serviu aos homens, e vai, inclusive, em umas passagens mais à frente, fazer uma apresentação ou uma equivalência de lei e graça. Inclusive usa a situação lá de Abraão, Sara e Agar como uma alegoria para apresentar o que é maior, a lei ou a graça. Então Paulo apresenta isso
tratando ali da situação dos filhos que foram produzidos, ou seja, Ismael por meio de Agar e Isaac por meio de Sara. O filho que é oriundo da vontade humana, da vontade do próprio Abraão, que tentou ajudar Deus em todo esse processo, e o filho da graça que havia sido prometido pelo próprio Deus. Então Paulo apresenta isso como uma alegoria para tratar acerca da questão, da problemática envolvendo lei e graça, deixando bem claro que a graça está acima da lei, e que a lei não é aquilo que levou o homem à salvação, mas é aquilo que serviu de certo encaminhamento para a graça. Ou seja, quando nós tratamos da Epístola aos Hebreus, por exemplo, nós vemos claramente o autor fazendo muitas referências ao Antigo Testamento. Inclusive essa Epístola de Paulo aos Gálatas, ela é uma epístola uma das que se assemelha mais com a Epístola aos Hebreus. Não estou querendo afirmar a autoridade de Paulo sobre a carta aos Hebreus aqui, mas de certa forma se assemelha, no sentido de que ele faz certas referências ao Antigo Testamento, no caso de Paulo, como essa da alegoria de Abraão, Sara e Agar, e no caso do autor de Hebreus, são do início ao fim alegoria ou referências a mensagem do Antigo Testamento, principalmente em relação ao culto, apresentando como um culto que era apenas uma sombra daquilo que haveria de vir, ou seja, uma sombra do culto de Cristo, que era o culto perfeito, que não precisava de um novo sacrifício. Então, nós percebemos aqui a utilização que Paulo faz desses fatores do Antigo Testamento já para afirmar a supremacia da graça em relação à lei. Então nós já temos claro uma distinção aqui que nós podemos assemelhar: fé e obra, graça e lei, doutrina de Cristo e doutrina dos homens. Ou seja, se nós fizermos aqui uma tabela imaginária, nós temos aqui deste lado fé, graça e doutrina de Cristo, enquanto que deste lado nós temos doutrina dos homens, lei e obras. O que é suficiente para a salvação do homem, como é apresentado por Paulo, é aquilo que está aqui, desse lado, o que é da ordem da fé, da graça, e o que é doutrina de Cristo, não aquilo que lhes é apresentado como doutrina dos homens. Nós podemos apontar ainda que essa doutrina que havia se proliferado no meio dos irmãos era uma doutrina não somente insuficiente para a sua salvação, mas era uma doutrina até de certa forma hipócrita, que tinha um certo teor de hipocrisia em si, porque ao longo da carta Paulo vai mostrar muito detalhadamente, não de forma tão clara, mas nas entrelinhas se pode ver isso, que essas doutrinas que haviam sido ensinadas eram doutrinas que homens haviam ensinado, que deveria ser dessa forma, deveriam fazer dessa forma, mas que eles mesmos não cumpriam essas doutrinas. Eles mesmos não estavam vivendo aquilo que eles próprios tinham ensinado. Ou seja, uma doutrina puramente humana e não somente insuficiente para a salvação, mas também uma doutrina de hipocrisia, de homens que ordenam certos comportamentos que eles não cumprem em si, que a sua vida prática não cumpre tais comportamentos. Quando nós olhamos toda essa configuração da carta aos Hebreus, da problemática que Paulo vem ali trabalhando, nós percebemos inclusive algo que é muito mencionado no nosso meio, mas que normalmente não é tão compreendido. E não é compreendido exatamente porque é tomado como algo isolado. É um fator simples, como por exemplo aquela menção que sempre fazem dos Gálatas como algo que iniciou no espírito e terminou na carne. Terminou na carne em doutrinas carnais de certa forma, né? Até esse momento que Paulo os havia escrito, porque depois dessas doutrinas há certamente uma certa nova conduta no meio dos irmãos, que era
a conduta de reorganizar o seu comportamento ou as suas crenças em certas doutrinas, não mais doutrinas de homens, mas na doutrina de Cristo. Então, se nós colocamos esse fator de começou no Espírito e terminou na carne, dentro de todo esse contexto de Paulo, nós percebemos que se trata aqui de algo que já foi mencionado, de irmãos que haviam iniciado nas doutrinas de Cristo, na mensagem do Evangelho, mas que haviam abdicado disso em detrimento das doutrinas humanas, em detrimento das doutrinas dos homens que haviam espalhado isso no seu meio. Quando nós passamos para os versículos 8 e 9, nós temos uma declaração de Paulo, que é um tanto pesada, mas uma declaração necessária, que até caracteriza certa intolerância, mas não, claro, não entender aqui como foi dito em um sentido pejorativo, mas no sentido de que Paulo estava pretendendo uma certa proteção da mensagem do Evangelho. Paulo estava pretendendo a proteção dos próprios irmãos, estava pretendendo prevenir os irmãos das falsas doutrinas que haviam surgido no seu meio. Que Paulo chama esse evangelho de falso evangelho, e inclusive ele diz: conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos prega um evangelho diferente daquele que já recebestes, que seja maldito. Ou seja, que seja anátema esse evangelho. Se é diferente daquele evangelho de Cristo, que seja um evangelho anátema, pois se trata de doutrinas humanas, doutrinas insuficientes para a salvação do indivíduo caído. Então nós temos certa ordem que foi apresentada de doutrinas de Cristo, doutrinas dos homens. Nós temos apresentado também por Paulo um evangelho que foi anunciado e recebido por ele, não da parte de homens, mas da parte do próprio Deus. E em toda essa configuração dos irmãos da Galácia, o que nós podemos perceber, que Paulo deixa claro, é que esses irmãos tomaram um certo equívoco em relação à liberdade também. Ele menciona isso mais à frente, inclusive no capítulo 5, bem conhecido, vai mencionar as obras da carne e obras do Espírito. Mas o que se trata em toda essa configuração é que esses irmãos, ao saírem das doutrinas verdadeiras do Evangelho de Cristo, haviam tomado para si uma espécie de doutrinas humanas em que se via certa liberdade, mas na verdade era uma prisão travestida de liberdade. E inclusive haviam se enganado em relação aquilo que é de fato liberdade. Se tomarmos aqui o conceito de Agostinho, por exemplo, a liberdade não é o homem livre de Deus fazendo tudo aquilo que quer, porque isso na verdade é uma prisão, o homem sendo preso aos seus próprios pecados. Liberdade é estar preso ao próprio Deus. Por quê? Porque estamos livres de uma condenação que se dá por meio de nossos pecados, do qual estamos presos quando se encontramos em uma situação anterior àquela situação de conversão. Portanto, havia aqui na igreja da Galácia uma saída da liberdade para uma certa prisão a doutrinas de homens, prisão a doutrinas pecaminosas. E Paulo deixa claro, inclusive, que esses irmãos haviam confundido certo conceito de liberdade, achando que liberdade era aquilo que se pode fazer, o que lhe dá na telha, ou seja, estavam na verdade cometendo o que nós chamamos de libertinagem e não necessariamente uma liberdade, tomando isso para si como algo que eles pudessem fazer aquilo que lhes aprovesse e que lhes era mais conveniente, quando na verdade estavam sendo presos aos seus próprios pecados, a doutrinas iníquas, irmãos. Então, nós temos aqui uma apresentação de certo problema que, como foi mencionado, é notório em nossos dias. Como foi mencionado, é um problema muito presente de homens que acham ser livres quando estão em uma pura condição de
um gnosticismo, no sentido de que foi tratado aqui. Homens que anulam essa transcendência, deixam de lado o evangelho da cruz para viver em detrimento de sua própria vontade ou de doutrinas dos homens, quando na verdade esses homens que acham estar livres são homens que estão presos em seus próprios pecados, homens que constroem para si certos sistemas para reger a sua vida, para reger o seu comportamento, quando na verdade são sistemas enganosos, sistemas que são falhos tanto quanto eles. Então nós percebemos certo problema da modernidade. O problema de que ela, por mais que não se ache ou não conceba que está em uma certa situação de miséria, a partir do momento que ela constrói certos sistemas e instituições para reger a sua vida, isso já aponta que ela está concebendo que ela por si só não consegue reger o seu comportamento em sociedade. Ou seja, aqui se trata de um argumento moral mesmo, para deixar claro que a moralidade humana, ela vem por meio de Cristo, ela vem por meio do próprio Deus, não por meio de instituições humanas. Isso, inclusive, é muito oportuno para esse período de pré-eleição que estamos vivendo, para sabermos que o Messias que vai salvar o Brasil não é o político que está se elegendo, não é aquele que vai ganhar ou não é aquele que vai perder. Isso são apenas sistemas humanos para reger certos comportamentos que não são, é claro, não vamos tomar uma posição anárquica diante disso, de dizer que isso tem que acabar porque a moralidade do indivíduo, o comportamento social dos homens é estabelecido verdadeiramente pelo próprio Deus. É claro que isso é válido, mas a questão é os homens que não se acham em uma condição, ou se acham que não estão em uma condição miserável, em uma condição de queda, criam sistemas para si, para reger o seu comportamento, reger a sua vida, e isso está identificando exatamente que eles se reconhecem como homens não suficientes. Mas como homem que se reconhecem como não suficiente, ele quer encontrar sua salvação naquilo que é criado por ele mesmo, que portanto não lhe é suficiente. Ele confia a outro homem o governo de uma nação, enquanto que aquele homem está em uma situação caída tal como ele está. Ou seja, o erro da modernidade, o homem está anulando a transcendência e anulando o evangelho, aquilo que é potente o suficiente para lhe salvar, e está procurando a sua salvação naquilo que é imanente, aquilo que nós chamamos de um escato gnóstico, ou seja, uma esperança do futuro que ele quer concretizar nessa própria realidade humana, quando na verdade nossa esperança de salvação é o Cristo, e que a igreja permaneça nessa posição de que Cristo é o nosso Senhor, de que Cristo é o único meio potente para a nossa salvação, e que também se previna diante desses ataques que ela pode sofrer, quer sejam ataques sutis ou quer sejam ataques mais violentos. Eu encerro aqui e peço que os irmãos aplaudam ao Senhor, em nome de Jesus.